Irmãos, eu quero ministrar a palavra de Deus. O meu texto de hoje está em dois lugares. O primeiro lugar é Marcos capítulo 2. E eu quero trazer uma rápida palavra ao seu coração. Eu pretendo terminar antes das 24 horas, com certeza, porque a gente vem de uma maratona aí. Obrigado a todos vocês que fizeram os 12 dias de oração. E foi muito bom. E eu estou fazendo uma ceia hoje. Essa ceia é uma ceia muito profética, porque eu quero encerrar esse período dos 12 dias de oração que a gente fez com ceia. Então hoje é um dia muito especial, e Deus falou muito ao meu coração que nestes últimos dias Deus está trazendo uma unção nova para a vida da igreja, uma unção transbordante, uma unção que vai fazer com que as coisas se encaixem. Eu quero falar hoje sobre a importância de acessar a presença de Deus, como acessar a presença de Deus, e também como ajudar pessoas a acessar a presença de Deus. Nós precisamos saber acessar a presença de Deus. Então eu quero usar esse texto inicial e depois eu vou mudar para um segundo texto, mas o meu primeiro texto está em Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você pode dizer amém? Nessa primeira parte da ministração eu quero falar sobre o acesso à presença. E como os irmãos podem observar nesse texto, esse texto está carregado de impedimentos para o acesso à presença. Mas havia ali 4 pessoas extremamente determinadas a acessar a presença de Jesus. Todo movimento que nós fazemos tem que ser um movimento em direção ao acesso à presença de Jesus. Todo. Se a gente vai cantar, é para acessar a presença de Jesus. Se a gente vai dobrar os joelhos, é para acessar a presença de Jesus. Se a gente vai meditar na palavra, a gente quer acessar a pessoa de Jesus. Todo movimento que nós fazemos tem um objetivo: nos levar à presença de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos carregando um fardo muito pesado, e muitas vezes nós enfrentamos impedimentos. Às vezes o fardo ele é tão pesado que nós não damos conta de carregar sozinho, a gente precisa de ajuda. Talvez você está aqui nesta noite
e foi difícil para você chegar a este lugar. E nesta noite o Espírito Santo quer liberar um acesso à presença, porque o acesso à presença vai liberar coisas, vai liberar unção, vai liberar vida, vai liberar milagres extraordinários, milagres que você ainda não experimentou, verdades tão libertadoras e tão profundas que a sua mente ainda não conseguiu captar, que ainda está distante de você. É como se estivesse algumas escamas em sua visão que o impedisse de ver claramente a importância da presença. Esses 4 homens que estavam levando esse paralítico até Cafarnaum, em primeiro lugar, eles só levaram esse homem até Cafarnaum porque eles descobriram que em Cafarnaum havia um lugar de manifestação da presença. A presença de Jesus, o ministério de Jesus, o quartel-general de Jesus, o lugar onde Jesus mais fez milagres foi em Cafarnaum. Não vou mencioná-los todos porque não é meu objetivo, mas era ali o lugar da manifestação da presença. Era onde a casa ficava cheia, era onde ele fazia muitos milagres. Quando Jesus viajou para a terra dos seus parentes, lá na terra dos seus parentes ele não conseguiu realizar muitos milagres, e ele até vaticinou dizendo que o profeta não é bem recebido na sua casa, e é verdade, não deveria ser assim. Nós deveríamos sermos muito bem recebidos e termos autoridade profética exatamente na nossa casa, mas pensa num lugar difícil de exercitar a nossa casa. Eu não sei porquê, mas Jesus disse que é assim. Mas em Cafarnaum havia uns céus abertos. Diga comigo, céus abertos. Toda reunião, todo movimento, todo culto, todo ajuntamento, todo congresso, qualquer tipo de evento que nós vamos fazer tem que ter esse propósito: que os céus estejam abertos para que a gente acesse a presença. Agora, muitas vezes nós vamos encontrar o quê? Impedimentos. Aqui havia uma multidão tão grande que eles não conseguiam acessar a presença de Jesus, e eles já estavam carregando um homem na maca, e eles eram perseverantes, porque eles vieram de longe trazendo o homem, e certamente estava pesado. Irmãos, muitas vezes há um peso, há uma coisa difícil de descrever quando nós queremos acessar a presença. Às vezes a nossa alma está angustiada, às vezes os nossos pensamentos estão embotados, às vezes não flui, mas nós precisamos desesperadamente da presença, assim como quem está no deserto precisa de água. Aqui tinha uma multidão que impedia, e esses homens poderiam ter desistido, eles não desistiram. O que me chama a atenção no texto é que eles falam: nós vamos fazer qualquer coisa para colocar esse homem diante da presença de Jesus. Nós precisamos ter essa determinação no coração, porque senão os impedimentos travam as nossas bênçãos. Se você vai cantar uma música, cante uma música. Se você vai meditar num texto, medite num texto. Se você vai dobrar os joelhos, dobre os joelhos. Se você vai separar um tempo para estar sós com Deus, separe um tempo para estar sós com Deus. Mas entenda, vai haver impedimento para você acessar a presença, porque é no acesso da presença que a glória se manifesta. E olha o que acontece aqui. Esses homens, a casa daqueles dias não era como as casas de hoje. Eram casas construídas de maneira que era possível acessar a parte superior, e eles conseguiram abrir a parte superior, e eles desceram o homem diante da presença de Jesus. Agora, o que se esperava
ao levar aquele homem diante da presença de Jesus, que ele fosse imediatamente curado. Mas não é isso que acontece. A primeira palavra que Jesus libera para aquele homem é: filho, os seus pecados te são perdoados. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso: que todas as vezes que nós acessamos a presença de Deus, Deus nos chama de filho. O acesso à presença de Deus reconecta você com um pai e te dá a autoridade e a manifestação das bênçãos de um pai de amor, de bondade e de misericórdia. Então vale a pena o sacrifício. Esquece a religião, esquece as placas, esquece o que os homens falam e entre pela porta da presença de um Deus que é Pai e que gerou você no ventre da sua mãe, que conhece o seu estado, conhece as suas dificuldades, conhece as suas limitações, conhece os seus medos, conhece as suas angústias, conhece as suas dores, conhece os seus traumas, conhece os seus problemas. Ele conhece tudo ao seu respeito e Ele está pronto para te chamar de meu filho. O correto era esse homem olhar para esse jovem que estava na maca e dizer assim: pecador, se afaste. Ele não chama ele de pecador, ele chama ele de meu filho. Eu estou agora te purificando de todos os seus pecados, porque você entrou na minha presença. A presença de Deus libera perdão imediatamente, libera cura imediatamente. Mas havia ali algumas pessoas questionando. Questionamentos são poderosos. Argumentos almáticos são poderosos para travar bênçãos. Crenças erradas são problemas para a manifestação da presença de Deus. Questionamentos almáticos sempre vai lutar contra a manifestação da presença de Deus. E então aqueles homens que estavam ali, alguns deles, não todos, disseram: quem é este que pode perdoar pecados? Eles apenas pensaram, mas o Espírito de Jesus percebe. É claro que nós estamos aqui em um auditório e há centenas de milhares de pensamentos, porque o pensamento ele é virtual, mas nós precisamos estar na presença de Deus e nós precisamos controlar os nossos pensamentos para nós não pensarmos em coisas erradas, porque se a gente estiver pensando em coisas erradas, nós perdemos o acesso da presença. Jesus percebe que há questionamentos de pensamentos errados ali, e Jesus confronta os pensamentos errados, e Jesus disse: por que arrazoais em vosso coração acerca de se eu posso perdoar pecados? O que é mais fácil dizer ao homem: os seus pecados estão perdoados, ou dizer ao homem que é paralítico: levante, fique de pé, seja curado? Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Eu quero dizer para você uma coisa: aquele que perdoa pecados é o mesmo que cura as doenças. Aquele que cura pecados, que perdoa pecados, é o mesmo que cura a alma ferida. Aquele que perdoa pecados é o mesmo que salva, batiza, liberta e leva para o céu. Aquele que perdoa pecados é poderoso para tirar você do lugar em que você está e te levar em uma outra direção. Talvez você não está conseguindo andar na presença de Deus, e talvez você não tenha força para entrar sozinho na presença de Deus. Não tem, porque os seus pensamentos estão te travando. Mas você está aqui hoje, e aqui é a casa de Deus. E se você acessar a presença de Deus, a presença de Deus vai te curar hoje, para você acessar a presença do Pai. Levanta a sua mão direita e diga: Deus, eu quero acessar a presença do Pai. Diga: Deus, eu quero ficar bem na presença do Pai. É tudo que eu quero para hoje. Dê um forte aplauso a Jesus. O anseio pela presença. Esses 4 homens sabiam da importância da presença.
Eles não deixaram que a multidão o impedisse. Eles não deixaram que a gravidade o impedisse. Eles não permitiram que nada, absolutamente nada, o impedisse de colocar o homem na presença de Deus. Talvez muitas coisas tenham te impedido de estar na presença de Deus. Seus pensamentos, suas crenças erradas, seus traumas, suas dores, suas feridas machucadas, purulentas, estão impedindo você de acessar a presença. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar da importância do acesso à presença. O que nós precisamos é de uns céus abertos. Naquela reunião de Cafarnaum, os céus estavam abertos. E por que os céus estavam abertos? Quando nós olhamos para a reunião de Cafarnaum, o texto começa dizendo que ele ensinava a palavra. É a palavra que libera o acesso aos céus. Quando a palavra de Deus vem, então o acesso aos céus é liberado, porque Jesus é a palavra viva, encarnada. Então o acesso é liberado. Agora, é necessário que confrontemos os pensamentos errados, e é necessário que nos entreguemos com perseverança, persistência. É necessário que sejamos determinados e que tenhamos anseios pela presença de Deus, porque ela vai nos abrir a chave da vitória. E talvez você diga: pastor, mas aquele homem era paralítico e ele saiu dali completamente curado. Seus pecados foram perdoados, suas doenças deixaram de existir, seus traumas ficaram para trás. E há uma chave aqui. Qual é a chave? O texto diz: Jesus vendo a fé deles. Jesus viu a fé dos 4 homens que levaram o paralítico, mas Jesus também viu a fé do paralítico, porque nem todos os paralíticos aceitam o desafio de subir pelo telhado para receber o milagre. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço para receber o milagre. Nós achamos que o milagre ele vem para a gente de graça, sem que nós façamos nenhum esforço. Isso não é verdade. O milagre é uma obra da graça, mas ele não pode ser acessado a não ser por meio da fé. A fé é a ferramenta que libera o milagre de Deus. E eu quero entrar na minha segunda parte da ministração desta noite, porque ela é uma revelação própria da manifestação da bondade, da glória de Deus. E eu não vou expor todo o texto, eu vou apenas meditar com você nesse texto, e vai ser o suficiente. Enquanto eu estiver liberando a palavra, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração qual é a sua parte. Eu gostaria muito que você pegasse várias partes, mas se não for possível você pegar várias partes, pegue pelo menos uma. Já é o suficiente, já é o bastante. E eu quero nesta noite que você receba isso da parte de Deus. Isaías capítulo 61 é o texto que eu quero compartilhar com você para falar do acesso à presença. O acesso à presença vai liberar tantas bênçãos, tantas curas, tantos milagres, que nós não teremos onde colocar. A minha tradução é da NVI, e você acompanhe-me, por favor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Diga comigo: unção. A unção é quem abre as portas, e esta unção vem pelo Espírito. Deus derrama do seu Espírito para liberar sobre nós unção, e a unção abre a porta da presença de Deus. Agora, quando a unção de Deus vem, as boas notícias começam a acontecer. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. Toda pessoa que recebe unção de Deus e que é visitada pela unção de Deus, ele então pode libertar pessoas cativas. Cativeiros
fala de aprisionamentos, aprisionamento de mente, aprisionamento de coração, aprisionamento das mãos, pessoas que não prosperam, aprisionamento dos pés, pessoas que não caminham no caminho direito, aprisionamento da alma, a pessoa que está sempre com o espírito deprimido. Não é verdade? Quantas prisões, quantos cativeiros, e tudo isso por quê? Porque não vai ao lugar correto, não busca o acesso da presença. O acesso da presença para o paralítico foi aquela igreja numa casa, mas ali havia uma multidão e a presença de Jesus estava lá e a palavra de Deus estava lá. Então ali era o lugar do acesso e eles precisavam chegar lá. E o profeta Isaías diz que quando a unção de Deus vem, os quebrantados de coração recebe libertação dos seus cativeiros. E continuando, e libertação das trevas aos prisioneiros. Às vezes há trevas espirituais, e às vezes há trevas em nossas vidas, às vezes há parte de trevas em nossos relacionamentos, e nós precisamos nos libertar das trevas, mas a unção quebra e liberta os prisioneiros das trevas. Versículo 2: para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Para que andar com espírito deprimido? Para que andar com vestes de pranto, se nós podemos andar em veste de louvor? Por causa da unção e o acesso à presença. A presença de Deus vai liberar tudo isso sobre nós. Falta tempo para mim discorrer sobre cada uma dessas coisas, mas nós precisamos, irmãos, de andar no óleo da alegria. Mas muitas pessoas não estão andando no óleo da alegria, elas estão tristes, preocupadas, sobrecarregadas, e elas estão pensando o que será da sua vida. Meu amado irmão, a unção de Deus abre as portas que estão fechadas, quebra os ferrolhos que estão travando as portas. A unção de Deus liberta o cativeiro, cura o ferido, restaura o aflito. É a unção de Deus que te coloca em acesso à presença do Eterno. E Deus nos abriu uma porta através da unção. Aleluias. Aqueles 4 homens, eles foram perseverantes, porque eles sabiam que a unção ia curar aquele homem. Eles tinham fé, e nós precisamos andar na fé do Senhor. E eles se chamarão carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Gosto muito disso. Para que eu vivo? Para que você vive? Qual é o seu propósito de vida na terra? O seu propósito de vida na terra não pode ser outro a não ser a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus precisa fluir em todas as áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, na empresa onde você trabalha, na sua vida financeira, nas suas emoções. Em qualquer área da sua vida deve se manifestar a glória de Deus, porque o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito de Deus habita dentro do espírito do homem. É ali o lugar da manifestação da glória de Deus, e a glória de Deus deve ser manifestada quando nós temos acesso à presença de Deus. Nós precisamos desesperadamente ser uma manifestação da glória de Deus, irmãos, porque esse é sinal de que ali nós acessamos a presença. Quando nós acessamos a presença, você sabe muito bem, através de um homem chamado Moisés. Quando Moisés acessa a presença de Deus, não só a vida dele é transformada, mas até o rosto dele, até a face dele brilhava a glória de Deus, e qualquer pessoa que entrasse em contato com ele, entrava em contato com a glória de Deus. E é assim que deve ser com as nossas vidas. A glória de Deus deve se manifestar em nós. Qual é o nosso maior tesouro? Qual é o nosso maior bem? Meus irmãos, nosso maior tesouro é a glória de Deus. Paulo diz, com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus na face de Cristo. Nós precisamos andar na glória do Senhor e na unção do Senhor.
Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Irmãos, como nós precisamos fazer isso? Todos nós temos lugares, pessoas, familiares, situações da nossa família, da nossa parentela que precisam ser reconstruídas. Todos nós temos as ruínas do passado que precisam ser visitadas e ser restauradas. E nós não podemos ir no passado a não ser pelo Espírito de Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós não podemos ir no nosso passado a não ser pelo nosso pensamento. Mas o Espírito de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então pelo Espírito de Deus eu posso ir no passado e reconstruir os lugares arruinados de geração em geração. Quantos de nós temos na nossa família as pessoas com vícios terríveis, vícios na bebida, vícios nas drogas, vícios na prostituição? São ruínas antigas, lugares que precisarão ser restaurados, mas nós não podemos ajudá-los a não ser que a glória de Deus esteja em nossa vida, e nós devemos carregar a glória do Senhor, porque temos acesso à presença de Deus, somos chamados de filhos, e os nossos pecados já foram perdoados, e nós agora não estamos mais prostrados, mas estamos de pé na presença do Senhor. Nós temos que andar de pé na presença de Deus, como aquele homem que entrou prostrado, mas não saiu prostrado, ele saiu de pé. E todos podem dizer: nunca vimos tal coisa. É isso que eu espero que as pessoas digam ao seu respeito: nunca vi algo tão grande acontecer na vida de um homem como essa pessoa que é cheia da presença de Deus. Nós lutamos muito, irmãos, para correr atrás dos nossos títulos. Nós lutamos muito para correr atrás do nosso emprego. Lutamos muito para correr atrás do nosso carro, da nossa casa. Mas de verdade, irmãos, o que nós mais precisamos não é disso. O que nós precisamos é da glória de Deus refletida sobre nós. Precisamos é da unção de Deus, porque a unção de Deus vai restaurar os lugares antigamente arruinados, assolados, vai quebrar os cativeiros espirituais, vai libertar os cativos, os oprimidos, e vai nos fazer andar de glória em glória. Oh, aleluias. Versículo 5: gente de fora vai pastorear os seus rebanhos de vocês, e estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, em sua herança, pois herdará uma porção dupla na sua terra, e terá alegria eterna. Quem pode nos dar alegria eterna, senão a unção de Deus, senão o Espírito do Senhor? O que pode nos dar alegria eterna, irmãos? Qualquer alegria que a gente tem nessa terra, ela é uma alegria momentânea e passageira, vocês sabem muito bem disso. Mas pelo Espírito de Deus nós temos acesso à alegria eterna, alegria que não será tirada das nossas vidas. O que pode se comparar a isso? Nada pode se comparar a isso. Isso a gente só tem acesso por causa da presença. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade, e a minha fidelidade e em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna, e seus descendentes serão chamados conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, e todos que viram reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. E é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça. Qual o noivo que se adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor faz nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Eu quero finalizar, mas eu quero finalizar com essa última parte.
Eu quero finalizar com o versículo de número 2 em diante, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Eu declaro nesta noite que neste ano de 2024, na sua vida, será o ano da bondade do Senhor. Será o ano da bondade de Deus para você, porque você vai entrar pela porta da justiça e vai ter acesso à presença de Deus. Este ano de 2024 será o ano da bondade do Senhor, e será o dia da vingança do nosso Deus. Sabe para quê? Para consolar todos que andam tristes, e para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Para que serve cinzas? Deus vai jogar cinzas fora e vai lhe dar uma bela coroa no lugar. Deus vai te dar o óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e você será uma geração bendita e abençoada do Senhor. E talvez você diga: pastor, qual é a chave? A chave é a presença. Pastor, mas tem impedimento. Tem impedimento. Persevera. Pastor, tem que ser de joelho? De joelho é melhor. Não consegue de joelho, mas coloca uma música e ouve uma música. Deitado também dá certo. Nós podemos buscar a Deus deitados? É claro que podemos. Nós podemos buscar a Deus no carro? É claro que podemos. Certo dia eu fiz uma viagem para Guarapari e eu estava sozinho no carro. E eu disse para mim naquele carro: durante toda essa viagem eu vou adorar a Deus. E eu fui cantando daqui a Guarapari. E eu estava indo e o Espírito de Deus então me visitou. E Deus disse para mim: há uma armadilha preparada para você em Guarapari. Eu disse: Senhor? Ele disse: eu vou te dar a vitória quando você chegar lá. Eu cheguei em Guarapari e tinha realmente uma armadilha preparada para mim. Mas o Senhor foi comigo e Ele me deu a vitória. E eu saí de lá com a vitória. E a armadilha do inimigo foi quebrada. Todo o plano do inimigo foi desfeito. Nós precisamos acessar a presença. O acesso à presença te capacita. O acesso à presença te fortalece. O acesso à presença de Deus te cura. O acesso à presença de Deus libera sobre você um manto de alegria ao invés de espírito angustiado. Muitas pessoas têm andado com o espírito angustiado, coração triste. Meu amado, isso não é para você. Minha amada, isso não é para você. Você sabe acessar a presença de Deus, então você sabe como se despir desse espírito angustiado. Pastor, mas o crente às vezes chora. O crente às vezes chora, mas a gente sabe que o choro dura apenas uma noite, porque a alegria vem logo ao amanhecer, e a gente descansa na alegria do Senhor que virá ao amanhecer. Então eu quero te convidar nesta noite a se colocar de pé para receber do Senhor uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nesta noite, todo espírito deprimido será expulso da sua vida, e Deus vai te dar, no lugar desse espírito deprimido, Deus vai te dar um manto de louvor. O Espírito Santo é aquele que ministra a igreja. Está escrito em Romanos no capítulo 8 que o Espírito intercede por nós. O Espírito ora por nós. Talvez você não teve tempo de orar hoje, mas certamente o Espírito Santo orou por você hoje. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito sonda o nosso íntimo, e Ele sabe o que está lá no íntimo. Muitas vezes nós nem precisamos falar nada para Deus, Deus já sabe. Mas
Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, há uma coisa interessante, eu queria que fosse projetado aqui. Em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo dá uma instrução para a gente se despir das preocupações e ansiedades, a fim de que a gente não ande com o espírito deprimido, mas que a gente ande em versos de louvor. Versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. Alguma ansiedade apareceu no seu coração, algum medo surgiu na sua mente, alguma inquietação surgiu no seu espírito, apresente isso a Deus. Apresente a Deus como um filho. Entre na presença de Deus como um filho e apresente isso a Deus. E depois que apresentar essa inquietação a Deus, você já comece a agradecer a Deus, dizendo: Deus, eu sou teu filho e eu já vou me despir dessa preocupação. Agora o versículo 7, ele diz que depois que a gente apresenta a Deus e deixa com Deus, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas onde a mente e o coração são guardados? Em Cristo. Aleluia. É no acesso à presença de Cristo que a mente e o coração são guardados. É só diante dele que a mente e o coração são guardados. E você sabe que quando a gente separa tempo para estar com Deus, muita coisa quer nos tirar da presença do Senhor. Eu percebi nesta noite que enquanto a igreja adorava, muito peso era quebrado. Muito peso foi quebrado. Por quê? Porque o inimigo quer fazer de tudo para você não ter acesso à presença. Ele quer você com o espírito deprimido. Ele quer você andando como se fosse cinzas, na lama, na fraqueza. Ele quer você com o espírito de pranto, sempre pranteando, sempre chorando. Mas Deus disse: eu não quero você sempre chorando. Deus diz: olha, no lugar do seu choro, eu quero te dar um manto de alegria nesse lugar aí, desse choro. Então nesta noite Deus vai trocar suas vestes, vai dar vestes novas para você nesta noite. Pastor, como é que eu faço isso? Acessando a presença. É verdade, pastor, que às vezes a gente entra na presença assim como se estivesse carregado, pesado. É verdade. Só que a gente não sai da presença do mesmo jeito. Eu profetizo nesta noite que você não sairá deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui mais leve, porque a presença de Deus será liberada sobre você. Faça de tudo para acessar a presença. Não importa onde a reunião está acontecendo, se é na igreja, se é numa casa, se é na praia, se é no vale, se é no monte, em qualquer lugar que você estiver, o seu milagre está aí, está diante de Jesus, na presença dele. É ali que está o seu milagre. Porque o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Porque o Filho do Homem tem na terra poder para curar os doentes. Porque o Filho do Homem tem na terra poder para ressuscitar os mortos. Porque o Filho do Homem tem na terra poder para curar espírito deprimido. Porque o Filho do Homem tem na terra poder para curar coração ferido. O Filho do Homem tem poder de mudar as nossas vidas. Adore a Ele. Adore a Ele.